Oi pessoal, boa tarde novamente. Agora eu vou estar resolvendo a questão 8, né? Que é uma questão que envolve intervalos reais, né? Então você tem esses intervalos reais, né? O intervalo A. Então lembra, só eu nem precisava de falar que era intervalo, né? Por quê? Só de você ver essa escrita você já precisa de entender que eu estou falando que é um intervalo real, tá? Um colchete, um número, vírgula, um outro número e um outro colchete. Essa é a representação mundial dos intervalos, né? Só que nesse caso o intervalo é fechado, né? E esse intervalo aqui é um intervalo aberto, né? Que não está incluindo o número. Então, um intervalo ele é também um conjunto, né? Só que ele é um conjunto de infinitos pontos, né? De infinitos números reais que se localizam entre menos 5 e 9. Então, nessa primeira linha, eu tenho esse intervalo aqui que é um intervalo A, tá? Ah, tá. Só lembrando aqui na nossa folha de revisão que eu pedi para vocês fazerem as 4 operações: a união B, a interseção B, A menos B e o B menos A, tá? E é isso que eu vou fazer aqui no nosso quadro, beleza? Eu tenho aqui um outro intervalo que vai ser o intervalo B, que ele vai ser colocado aqui embaixo. Tá? Aqui vai ser o nosso intervalo B. E nas próximas linhas eu vou fazer as operações. O primeiro intervalo, ele vai do menos 5 até o 9, tá? Ele incluiu o menos 5 e incluiu também o 9. Então, nós vamos supor que o menos 5 ele está por aqui, certo? E o 9 ele está mais ou menos nessa posição, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, do menos 5 ao 9. E são todos os números reais localizados entre menos 5 e 9, tá? Então, o intervalo ele está falando exatamente disso, né? De uma infinidade de números reais que estão entre menos 5 e 9. Incluiu o menos 5 e incluiu também o 9. Eu tenho um outro intervalo que vai de menos 3 a 15, né? O menos 3, se a gente for perceber, ele é um número que está localizado entre menos 5 e 9, né? Só que aqui ele não incluiu o menos 3. Como ele não incluiu, eu vou colocar aqui uma bolinha aberta, né? Foi essa maneira que os matemáticos acordaram para poder colocar esse número lá na reta, né? Só que ele não, né, o número menos 3, ele não faz parte desse intervalo. E o outro é o 15, né, que é aberto. Então o 15 eu vou colocar para frente do 9. Cuidado com essa questão da ordem, tá ok? E o meu conjunto B, ele também é formado de infinitos números localizados entre menos 3 e 15, tá joia? E agora eu já vou começar a dar as respostas, né, sobre as operações que eu pedi. A primeira operação, que foi a letra A, né, eu pedi que vocês me dessem um resultado do A união com B. Lembrando que essa ferradurinha virada para cima é um símbolo mundial que indica a união entre dois conjuntos, né? Ou seja, eu vou reunir os dois conjuntos num só, não é isso? Reunindo os elementos desses dois conjuntos, ele vai iniciar no menos 5 e ele vai finalizar no 15, não é isso? E eu vou analisar agora a questão do pertencimento ou não dos extremos, né? Observe que o menos 5 ele é um elemento de A. Então, se ele é um elemento de A, ele vai participar também da união. Então, aqui vai ser bolinha fechada, ok? E o número 15, ele não pertence ao B, tá? Então, nesse caso, ele não vai pertencer à minha união. Então, ali vai ser uma bolinha aberta. E todos os números localizados entre menos 5 e 15, eles fazem parte dessa reunião, tá? Então, a resposta do A união com B vai ser um intervalo, né? Um intervalo que ele é fechado em menos 5 e aberto em 15, certo? Então, essa seria a resposta do A união com B, beleza? Agora a gente vai fazer o A interseção com B. Na linha de baixo, eu já vou dar a resposta do A. Interseção é quando a ferradurinha está virada para baixo, né? Esse é o símbolo mundial da interseção. E como que eu faço a interseção?
A interseção, ela é formada pelos elementos em comum, né? Então a gente percebe que existem elementos que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B, né? Nos dois intervalos. Qual que é a parte que é comum? Ela inicia no -3 e ela finaliza no 9. Confere? Né? Então a parte que é comum aos dois intervalos é uma parte que vai de -3 até 9. Agora vamos lá. O -3 ele pertence aos dois intervalos? Não. Por quê? Ele, apesar dele pertencer ao intervalo A, ele não pertence ao intervalo B. Então aqui a gente vai colocar uma bolinha aberta. E o 9, ele pertence sim a dois intervalos, né? Ele está tanto no A quanto no B, né? Porque a bolinha lá está fechada. Então a minha resposta do A interseção com B são todos os números reais localizados de -3 a 9. Porém, o -3 não pertence a esse intervalo e o 9 pertence a esse intervalo. Perfeito? Próxima linha, nós vamos responder sobre o A menos B, né? O que vem a ser o A menos B? O A menos B é o conjunto formado pelos elementos que são exclusivos do A, né? Se vocês perceberem aqui, existem elementos que só estão no conjunto A, né? É essa primeira parte aqui, ó, né? Então, os limites dele do A menos B vai ser do -5 até o -3. Observe que em todos eles eu sempre coloco primeiramente essa questão dos limites, tá? Para depois a gente colocar se a bolinha fechada ou aberta, tá joia? Primeiramente, o -5, ele é um elemento exclusivo do A? Sim, olha lá, ele está no A e não está no B. Então, por isso que aqui a bolinha vai ser o quê? Fechada. Agora, o -3. O -3 é um elemento exclusivo do A? Também sim. Por quê? Ele está no A e não está no B. A bolinha dele no B aqui está aberta. Então, por isso é que o -3 ele também é um elemento exclusivo do A. Então, a resposta do A menos B são todos os números reais, que vão de -5 até o -3, inclusive, né? Inclusive o -5, inclusive o -3. E para a gente finalizar, eu preciso do último, né? Quem vem a ser o último? O último é o conjunto B menos A. E o último é o conjunto B menos A. O que vem a ser o B menos A? É a parte que é exclusiva agora do conjunto B. A parte que é exclusiva do conjunto B é essa parte que inicia no 9 e que finaliza no 15. Né? Agora eu vou ver se vai ser fechado ou aberto. Vamos lá. O 9 ele é um elemento que é exclusivo do B? Não. O 9 ele também está no A. Então, por isso que eu vou colocar aqui a bolinha aberta. O 9 não é um elemento exclusivo do conjunto A, porque ele do conjunto B, porque ele também pertence ao A. Agora, o 15 é um elemento exclusivo do B? Não. Ele não é nem elemento de B. Como é que ele é exclusivo de B? Beleza? Então, o 15 aqui também vai ficar aberto. Tá? Todos os números. Então, a resposta do B menos A são todos os números reais localizados entre 9 e 15. Perfeito? Agora, o 9 e o 15 eles não pertencem a esse intervalo. Tá joia? Então é dessa forma que a gente faz essas 4 operações. Observe que em todos eu fiz essa questão da limitação primeiro, para depois observar se vai ser bolinha fechada ou bolinha aberta. Tudo bem? Um abraço, até mais.